Olá pessoal, aqui é o professor José Ayrton. Estou preparando esse vídeo aqui para o pessoal do segundo ano, certo? Com algumas explicações. Essa primeira aula aqui, cabe a aula 11, né? Que a gente precisa voltar um pouquinho para ela, né? Entender um pouquinho ela, para ver a equação da aula 12. Então vão ser duas aulas no mesmo vídeo, certo? Então primeiro a gente vai falar um pouquinho de transformações gasosas e falar um pouquinho dos gases ideais, certo? Então, dentro dos gases ideais, a gente vai ter algumas características que tornam esse gás ideal. A gente viu o que é um gás ideal. É um gás que não existe na natureza, só que para que a gente possa explicar melhor o funcionamento dessas transformações gasosas, se convencionou a idealização desses gases. Ou seja, não são gases que a gente comumente vê, certo? São gases ideais, ou seja, são uma ideia simplificada do que realmente acontece, para facilitar o entendimento, certo? Então, o que a gente tem aqui? O primeiro tópico é as partículas. O que acontece com as partículas dos gases ideais, né? No PDF, acho que no slide 3 ele vai falando, aliás, perdão, no slide 4 ele vai falando sobre as características dos gases ideais. Uma delas é que as partículas deles se movem de forma o quê? Ca o caótica, né? Ou seja, aleatória. Ela vai, eles vão se movimentar de forma caótica, né? Outra característica é que essas partículas elas não interagem entre si. Vou desligar aqui a luz para ficar mais visível aí para vocês. Eu acho que fica melhor para ver, certo? Então, elas não vão interagir entre elas, exceto, então, dentro das partículas, a gente sabe que elas se movimentam de forma caótica e elas vão interagir umas com as outras e com a parede do recipiente que está o gás vão interagir através das coli- colisões, certo? Através das colisões, que essas colisões vão ser chamadas de colisões perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente é elas, elástica, certo? Elástica. Então elas vão ser colisões perfeitamente elásticas. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer essa colisão perfeitamente elástica? Quer dizer que quando uma molécula de gás, ou aliás, uma partícula de gás se choca com a outra, elas vão automaticamente se separar. Tipo assim, é um choque que ao mesmo tempo uma vai para um lado e a outra vai para o outro. É como se fosse um elástico, certo? Como se fosse uma bola de bilhar. Isso que eu explico no áudio que eu enviei no grupo de dúvidas. Então, se vocês quiserem ver lá, eu explico mais detalhado. Então, é como se fosse esse exemplo da bola de bilhar quando uma bate na outra, certo? Qual a diferença para uma colisão inelástica? Quando é uma colisão inelástica ou imperfeita, um dos objetos, né, do caso das partículas, pode sair deformada. Um exemplo de uma colisão inelástica, quando um carro colide com um caminhão. É claro que o carro vai sofrer mais porque a massa dele é menor, então ele vai o quê? Vai ficar deformado, certo? Mas isso aqui é uma ideia, certo? Se fosse um carro com a mesma massa, a mesma velocidade, o estrago pode ser que não seja tão grande quando é de dois carros, ao invés de ser um carro e um caminhão. O estrago é maior para o carro, sempre o menor é o que vai ficar mais abatido, né? Então, a gente já viu essas características, né? Outra característica é que essas colisões, além de ser perfeita e inelástica, essas partículas, elas vão ter o quê? Vou só apagar esse passadinho aqui.
Essas partículas elas vão ter o quê? Dimensões desprezíveis. Dimensões desprezíveis. 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 O que quer dizer isso? O que quer dizer essas dimensões desprezíveis? A gente não vai contar nem com o peso, nem com o comprimento, nem com a tela média. A gente vai considerar ela como se fosse um pontinho. Como se fosse um pontinho de nada aqui, certo? Então a gente vai considerar ela como uma coisa subatômica, certo? Aí no slide 5 ele fala o quê? Ele fala que nenhum gás ele é perfeito. Nenhum gás ele é perfeito. Essas condições são postas apenas para simplificar a descrição física do sistema. Então, outra coisa que a gente tem que é característica de um gás, né, é que o estado termodinâmico de um gás, então, o estado, vou escrever aqui, o estado termo, termodi, peraí, pegar bem que o apagador, o estado termodinâmico de um gás é definido por três grandezas, certo? Vai ser definido por ter três grandezas que a gente já viu. Essas grandezas, quais são elas? Vai ser o que? O volume que a gente vai representar por V, né? A pressão, a gente vai usar um P e a temperatura. Então, volume, pressão e temperatura, que a gente vai representar por T. Então, sempre que a gente for falar em estado termodinâmico de um gás, a gente vai ter volume, pressão e temperatura, certo? Não sei se está dando para ver, tá. Então, a gente vai falar sobre esses três, né? Esses três, né, são as grandezas que também são chamadas de variantes, que as variáveis do estado de um gás. Então, para eu saber se um gás, qual o estado de um gás, eu vou ter que saber qual dessas aqui está variando e qual está constante dentro do sistema ou dentro da situação, do fenômeno que eu estou observando, certo? Então, primeiramente a gente vai ficar nessa parte teórica para depois eu chegar nas contas, viu? Então, é isso. Eu vou preparar aqui a outra parte do quadro, né? Para ficar mais fácil de vocês verem e, tipo assim, eu sempre vou estar pulando e eu sempre vou deixar uns 10 segundos o que eu escrevi para dar tempo vocês dar um stop, tirar um print, fazer alguma coisa antes de eu apagar, antes de eu mudar a tela. Então eu sempre vou dar uma paradinha, ficar conversando aqui um pouquinho com vocês, quando der 10 segundos, aí eu paro. E aí mudo a imagem do quadro, beleza? Ó, pessoal, então, aqui a gente vai ter os três tipos de transformações gasosas, certo? Os três tipos de transformações gasosas. Eu coloquei um em cada cor para ficar mais fácil de diferenciar vocês aí. Então, em vermelho a gente tem a isotérmica, em verde a gente tem a isobárica, então tem a isotérmica, em verde a isobárica e em azul a isovolumétrica, certo? Então,
ou isocórica. Aí a isovolumétrica também pode ser chamada de isocórica. Vou até colocar aqui a iso, isocórica, ok? Ela também pode ser chamada de isocórica. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas pelo nome. Logo, a gente já vê o que quer dizer cada uma. Então, iso, iso, ele é o quê? Ele é um prefixo, né, que vem antes da palavra, né, vindo lá do português. Ele é um prefixo que quer dizer o quê? Igual, certo? Igual. Então, ele diz o que ele está dizendo? E térmica vem o quê? De temperatura. Então, se térmica vem de temperatura e iso quer dizer igual, então eu vou ter, nessa situação aqui, quando for uma transformação isotérmica, eu vou ter uma temperatura igual, ou seja, a temperatura não muda. Então ela vai ser o quê? Constante. Se a temperatura ela é constante, o que vai acontecer com a pressão e o volume? Aqui eu vou botar só as letras. Então, a pressão e o volume, né? P e V. Se a temperatura ela é constante, P e V vão ser o quê? Vão variar. P e V variam, né? Se a temperatura for constante, a pressão e o volume variam, certo? Da mesma forma que a gente analisa a isobárica, né? Então, quando uma transformação for isobárica, o que vai acontecer? Isobárica é a mesma coisa. O iso quer dizer o quê? Igual. E o bárica quer dizer o quê? Quer dizer pressão, certo? Pressão. Se eu tenho que a pressão é igual, né? Isobárica, pressão igual. Então, eu digo o quê? Que a pressão, ela é o quê? Ela é constante, constante. E agora, quem vai variar? É quem? Se a pressão já está aqui, sobre o quem que vai variar? Sobre a temperatura, né? Que a gente viu. E o V de volume. Então, T e V vão ser o quê? Variam, né? No caso. Então, T e V variam, ok? T, T e V variam, no caso. T e V, que é a temperatura e o volume, variam, certo? Tá dando para ver aí direitinho? Acho que tá dando para ver mais ou menos, né? Direitinho. Beleza. Da mesma forma, eu analiso aqui. Isovolumétrica é o quê? Eu tenho um volume igual. Então, na isovolumétrica, o volume, certo? O volume, ele é constante. Ele é constante. E o que vai acontecer com as outras? A pressão e a temperatura. Pressão e temperatura, P e T, é que variam. Variam. Ok? Então, basicamente é isso. O que cada uma é. No próximo slide, a gente vai ver um pouquinho sobre. Slide não. No conteúdo da próxima aula, né? Que é da aula 12, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ver a equação de cada uma. Aqui foi para vocês entenderem o que cada uma é, certo? Deixa eu ver. Basicamente é isso. Então, agora eu vou dar uma pausazinha no vídeo. Vou dar uma apagadinha aqui e aí eu vou falar um pouquinho de cada uma em especial. Aí eu vou separar, vou colocar isotérmica, vou colocar isobárica e a isovolumétrica. E por fim eu vou falar da equação de Clapeyron. No próximo pause, né, a gente já vai ver conteúdo da aula 12, certo? Já vai ver coisas da aula 12. Então, basicamente vai ser isso. Vou deixar aqui mais uns 5 segundos para vocês verem, certo? Beleza.
Ó, pessoal, aqui agora a gente vai começar lá no slide 5, né? Falando um pouquinho dos estudos, né? Dos cientistas que idealizaram cada uma das transformações. Aí a gente vai avançar um pouquinho. Eu já coloquei aqui no quadro, essa aqui é a lei geral dos gases, né? Que une todas as três leis que os cientistas utilizaram para definir a pressão, o volume e a temperatura como as variáveis de estado do gás, certo? Então, essa aqui é a lei que a partir dela, dessa equação, você consegue encontrar qualquer valor que esteja variando no sistema, né, dentro da transformação, obedecendo cada transformação. Então, vamos separar aqui. Então, eu vou separar o quadro em três partes, com aquelas mesmas cores que a gente viu antes. Então, aqui eu vou botar isotérmica, quando a transformação for isotérmica, certo? Aqui eu vou botar isotérmica. Quando ela for isobárica, isobárica, bárica. E quando ela for isocórica ou isovolumétrica, é o mesmo nome, viu? Se aparecer na prova em alguma questão isocórica ou isovolumétrica, é a mesma, está relacionada com o volume. Então é a isovolumétrica, certo? Isotérmica, isotérmica e isovolumétrica. Então, aqui a gente tem as três, né? Então, dentro da equação, o que que vai ser as três? Então, eu vou repetir cada uma aqui com um pincel preto e aí eu vou fazer a modificação. Então, a gente tem o quê? A gente vai repetir a mesma aqui, né? Então, eu vou ter que P1, V1 sobre T1, né? T1. Isso aqui é igual a P2. No livro pode ser que esteja inicial e final. Em vez de um tem um I, e em vez de dois tem um F, mas é só para indicar que é a pressão inicial e a pressão final, ou a pressão do começo da transformação e a pressão no final. Os números é só para indicar inicial e final, certo? Número um para inicial, número 2 para final, certo? Caso no livro de vocês tenha outra nomenclatura aqui, em vez de um, aqui tem I, em vez de 2 ter um F, certo? Então, beleza. Na isotérmica, a gente tem PI, VI, né, TI. E P2, V2, T2, certo? Isso aqui tudo tem que ser igual a uma constante, né? Mas eu vou deixar para botar no final, certo? Quando a gente tiver feito as modificações. Então, ó, na isotérmica, quem é que está constante? Não é a temperatura, né? Isotérmica. Então, toda vez que tiver uma transformação, vou ter que ver quem é que está variando e quem está sendo constante. Como é isotérmica, então eu dentro da equação não vou contar com a temperatura, porque ela vai ser a mesma tanto aqui no início quanto depois da transformação. Então não vou contar com ela, porque ela vai se anular. Imagine que aqui eu tenho um 5 e aqui eu tenho um 5, né? Aqui tem uma igualdade. Se esse 5 aqui está dividindo, ele vai para cá, eu posso passar ele para lá multiplicando, né? Aí ele pode, ó, cancela com esse. Então, vocês entendem que é por isso que eu não vou usar, certo? Então, é basicamente por isso. Elas estão no mesmo. Então, eu não vou usar a temperatura. Nesse caso aqui, eu não vou usar a temperatura. E aí, professor, como é que fica a equação para eu descobrir a pressão e o volume
quando a transformação é isotérmica, porque eles vão variar, eles vão ter um valor no começo e eles vão ter um valor no final, certo? Então, a equação vai ficar assim, vou continuar de preto, né? Vai ficar melhor para vocês verem aí. Então, vai ficar o quê? P1, V1 igual a P2, V2. Isso aqui tem que ser igual a uma constante. Eu vou botar abreviado, viu? A uma constante, certo? Então, essa aqui foi da isotérmica. Vamos fazer a isobárica, né? Isobárica não é relacionada à pressão, então a gente vai repetir a mesma coisa. Vamos repetir essa que está aqui em cima, P1, V1, dividido por T1, igual a P2, V2, dividido por T2, certo? Então aqui, como é isobárica, eu vou, eu vou cancelar o quê? A pressão, né? Então a pressão de um lado eu cancelo com a pressão do outro. Pela mesma forma, a pressão aqui, se aqui fosse um número, se a pressão fosse 4 e aqui também fosse 4, né? Como ela não muda, né? A pressão é a mesma. Então, esse 4 aqui que está multiplicando, ia vir para cá, o quê? Dividindo, né? E aí eu ia ter que cancelar ele. Ele ia dar 1, certo? Então, é mais basicamente por isso que a gente não usa. Então, modificando isso aqui, como é que vai ficar a nossa conta? Vai ficar o quê? Que na transformação isobárica, eu vou ter o quê? V1 sobre T1 igual a V2 T2, certo? Isso aqui é igual a uma constante. Vou botar só um com, uma constante, certo? Então, essa aqui é a equação para transformação isobárica, perdão. E aqui vai ser a equação para transformação isotérmica. Então, vou selecionar aqui. Então, toda vez que for isobárica ou isotérmica, vocês vão ter que usar essa. Aí, como é igual a constante, a gente até nem usa essa parte aqui não. A gente vai usar mais só as frações, nesse caso, e aqui só a subtração. Que a constante aqui não vai alterar muito o resultado não, certo? Isso aqui ele só está indicando que essa parcela é igual a essa e essa fração é igual a essa, tem a mesma proporção, certo? Então, vamos lá na isovolumétrica, mesma coisa, vou repetir aqui, vocês já estão craque, né? Vou repetir a mesma coisa, V1, P1, V1 sobre T1, isso aqui é igual a P2, V2 e aqui T2, certo? Então, quem é que está constante aqui? Não é o volume? Então, eu vou retirar o volume. Aí, retirando o volume, a gente tem outra equação diferente das outras. Então, a gente tem que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Isso aqui tem que ser igual a uma constante, tá? Opa, foi bem aqui. Não, tem um S aqui antes do P. É igual a uma constante, certo? Mas basicamente a gente vai usar só isso aqui, ó. Só isso aqui, só isso aqui e só isso aqui, né? Porque a constante só está indicando que essa proporção. Então, basicamente é isso. É isso. Então, para cada transformação, você vai usar uma equação diferente. A própria questão já vem falando se é o volume que está sendo constante, ou a temperatura, ou a pressão. E aí, quando eles falarem assim, você já tem que ter em mente qual equação utilizar. Ah, se a pressão está constante, vou usar essa. Se o volume está constante, eu vou usar essa. Se a temperatura é constante, eu vou usar essa. Certo? Beleza? Vou passar aqui para o próximo, que já é a equação de Clapeyron. Certo? Vou deixar aqui mais um tempinho para vocês verem, é, ver aqui se com a luz fica melhor para enxergar, não sei.
Vocês tirarem print, tirar alguma coisa, fazer alguma anotação, certo? Vocês podem voltar, beleza. Bem, pessoal, essa última parte é só para falar um pouquinho da equação de Clapeyron, né? Que aí é lá no slide 10 da aula 12, né? E aí, o que que ele diz aqui? Ele diz que a lei geral dos gases é válida para um gás cuja massa é constante. O físico francês Clapeyron estudou o comportamento de massas diferentes e de gases diferentes e concluiu que a constante da lei geral dos gases era proporcional ao número de moléculas do gás, né? E aí, baseado nisso, ele criou essa formulazinha, né? Que é chamada equação de Clapeyron, que vai derivar daquela outra equação que a gente viu anteriormente, que é PV sobre T, que a gente já conhece, né? Que é igual a uma constante. Isso aqui tem que ser igual a N vezes R, né? Onde esse N, o que que é esse N? É o número de mols, se eu não me engano. É o número de mol de moléculas. Então aqui vai ser igual ao número de mols de moléculas de moléculas. E o R, ele vai ser o quê? Vai ser a constante G, vou dar uma circuladinha aqui, constante geral dos gases, ok? Então, vai ser basicamente isso. Aqui a gente já conhece, pressão, volume, temperatura, certo? Que vai estar envolvido na situação. E aqui, constante geral dos gases, o Rzinho. Aí, o que é constante aqui? O que tem valor? O R é constante, né? O N vai variar de acordo com a pressão, que é o número de mols de molécula dentro desse sistema. E então, a gente tem o valor de R que a gente ainda não conhece, né? O R é uma constante, ou seja, o valor dele não muda, né? O que vai mudar é a conversão dele. Então, a gente tem aí no vídeo, né, que o R ele é dado em o quê? Ele é 0,08, perdão, 82, né? ATM vezes litro dividido por mol vezes a temperatura em Kelvin, certo? Então, aí vocês me perguntam, professor, não estou entendendo não, porque essa, essa unidade aqui é muito grande. É porque eu não falei para vocês, mas eu vou falar agora aqui no vídeo, as unidades de cada coisa aqui, certo? Só para lembrar, vou fazer aqui um parênteses aqui, um ladozinho aqui, só para... Vou colocar, não sei se nesse azul que está funcionando, vou testar aqui ele, se não tiver eu boto outra cor. Tá não, tá bem fraquinho. Vou fazer de preto mesmo. Então, a gente viu lá a- as grandezas, né? Vou ligar aqui a luz para ficar melhor para vocês verem. Então, a gente tem três grandezas aqui desse lado, né? O N eu posso passar para cá, não posso? O N aqui está multiplicando, vem para cá dividindo, certo? Aqui tem uma igualdade, então eu posso. Então, notem que essas três coisas, essas quatro coisas, quando o N vir para cá, vai ter que ser igual ao R, certo? Então, para ele ser igual, a gente tem que ter as mesmas unidades. Então, ó, eu tenho a temperatura, né? Eu tenho o volume, eu tenho a pressão e eu tenho o N, certo? A temperatura, qual é o valor no SI? Isso aqui tudo tem que ser no SI, certo?
Unidade de temperatura é o Kelvin, não é SI. Unidade de volume é o litro. Unidade de pressão vai ser o ATM. E a unidade do N é o número de mols, é o próprio mol, que a gente vê na química, certo? Então tem tudo aqui, não tem, ó. ATM, pressão, volume, litro, litro com volume, mol, com o Nzinho vindo para cá, e temperatura, Kelvin, certo? Então, o R, ele tem que ser tudo isso. Ele pode ser esse valor, ou também, ele também pode ter outro valor, que é com respeito à energia, né? Porque isso aqui eu posso transformar também em energia. Então, o R pode ser isso, ou quando eu vier falando de energia, que a gente vai ver mais na frente, mas por enquanto a gente vai ver mais essa partezinha aqui. Talvez próximo mês ou próxima semana a gente vê. Então, o R vai ser aproximadamente, não é igual, é aproximadamente 8,31 joule por mol vezes K, certo? Então é basicamente isso. É basicamente isso, certo? A, a aula de hoje foi basicamente essa, uma explicação bem básica sobre o sobre as transformações gasosas e as grandezas que estão envolvidas, no caso a pressão, volume e temperatura e o número de mols, certo? O mais foi isso, até a próxima. E qualquer dúvida, tipo, se vocês fizerem questão que eu explique, vocês me mandem, que eu faço rapidinho aqui as questões, viu? Que vocês estiverem com dúvida, certo? Mas era isso, até a próxima e tchau, tchau. Vou deixar aí o quadro, né, para vocês verem e anotarem alguma coisa a mais, certo?